Graça e paz, amado, corra linda do Senhor, maravilha do Eterno, príncipes e princesas do Todo-Poderoso Deus, maravilha, você é joia preciosíssima do Eterno, amém? Mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Muito bem. O café de hoje está lá em 2 Crônicas 33, versículo 12 e 13. Nós vamos estar falando de algo extremamente importante, que é a misericórdia do nosso Deus. O ser humano, às vezes, chega a um ponto que ele passa a acreditar que o seu pecado Deus não vai perdoar mais. Chega um ponto que ele pensa assim, olha para si e fala, para mim não tem jeito. Deus transforma o mais vil e miserável pecador em um homem santo, justo diante dele. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, foi para perdoar os nossos pecados. Então, meu amado, recebe aí a palavra de hoje que nós temos para o nosso coração, que está registrado lá em 2 Crônicas, no capítulo de número 33. Olha só o que diz o versículo 12 e 13. Mas antes eu quero te agradecer, você que compartilhou, você que se inscreveu no canal, mais alguns inscritos aí, eu tenho orado por você, tá bom? E também você que tem compartilhado, muito tem nos ajudado, porque o Café com Deus é uma porção da palavra, oração por você e sua família, ok? Recebe aí. Você, Deus vai te recompensar. Me ajuda aí, gente. Aleluia. Vamos lá. Lá em 2 Crônicas 33, versículo 12 e 13, diz assim: Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém e ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Aleluia! Porra linda, que maravilha de palavra, gente! Nós estamos agora, oh meu Pai, aleluias, num rei chamado Manassés que começou a reinar com 12 anos de idade, era o rei de Judá, e reinou 55 anos, ele foi o 14º rei de Judá. Você lembra que nós falamos, são 20 reis de Judá, 19 reis de Israel. Nós já falamos sobre vários reis, né? Principalmente aqui de Israel, nós falamos de Jeroboão, Nadab, Baás, Elá, Zinri, Onri, Acabe, Acasias, Jorão, Jeú, Joacás, Joás, Jeroboão II, Zacarias. Falamos agora no último café desses reis que foram Salum, Manaém, Pecaías e Peca, né? E ainda falta nós falarmos sobre Oséias, que é o 19º lá de Israel. E falamos dos reis de Judá, né? Que foi Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jorão, Ocasias, Atalia, que foi a mulher, né? Mãe, Joás, Amacias, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, que é hoje nós estamos falando. Amém? Ainda tem alguns reis ainda na sequência, mas vamos falar agora sobre Manassés, que foi considerado o pior rei de Judá. Reinou em Jerusalém e ele foi considerado o pior. Por que o pior? Porque ele, com 12 anos, ele reinou, teve um reinado até longo, de 55 anos, mas ele se desviou do caminho do Senhor. E de tal maneira que ele começou, além da idolatria, ele levar imagens e colocar dentro do templo de Deus. E não só fez isso, se envolveu com feitiçarias, se envolveu com coisas demoníacas, perseguiu profetas para matar e, além de tudo, pegou o seu próprio filho e ofereceu ao Deus Baal, ao Deus que nada é, né?
perdão, a Dagon, ao Deus que nada é, um outro Deus que ele também adorou. Então, veja só, mão lá de brasa, porque enfiavam lenha embaixo, aquela imagem de metal, e quando estava vermelho, bem vermelho em brasa, ele pegou o filho dele, criança, um bebê, e colocou ali para aquela criança em desespero morrer ali, e ele achando que estava agradando ao seu Deus. Coisa terrível, o desvio foi terrível, terrível. Deus ficou tão angustiado com ele. O que o Senhor fez? O Senhor permitiu que os inimigos assírios, babilônicos, invadisse Judá e destronasse ele, o seu reino, e levassem escravo a todos, inclusive ele foi colocado um gancho de escravo, uma argola de escravo no seu nariz e algemas de bronze, e levaram ele e colocaram lá na masmorra, lá no calabouço. O que é isso, pastor? É uma prisão subterrânea onde nem a luz do sol se vê. Mas diz a Bíblia que lá no fundo, onde ninguém via, ele começou a refletir sobre a sua vida, a oportunidade que Deus deu a ele com 12 anos de idade, porque são escolhidos de Deus, 12 anos de idade para reinar, teve toda a oportunidade, teve exemplo dos seus pais. Quando ele olha lá no fundo, que ele foi filho de Ezequias, Manassés, foi um grande homem de Deus, o pai dele. Então, quando ele começa a refletir sobre isso tudo, lá no fundo, na masmorra, ele começou a se humilhar. Diz o texto, aleluia, que ele angustiou-se, suplicou a Deus com muita intensidade, e muito se humilhou perante o Senhor, o Deus dos seus pais. Se humilhou. Ele não pensou em reino, não pensou nada, ele pensou que a sua vida miserável que foi, covarde, mal, distanciou-se de Deus, deixou a fé, foi um apóstata. Então o Senhor agora olha o coração dele quebrantado, contrito. Deus não despreza, gente. Não importa o pecado que você cometeu, há perdão para o seu pecado, sim. Satanás fala que não tem jeito sim. Tem jeito para tudo. Até para a morte tem a ressurreição em Cristo Jesus. Mas enquanto a vida, a esperança de mudança. Olha que coisa linda que Deus fez na vida desse rei. Transformou ele de um miserável pecador num homem agora bom, abençoado. Por quê? O Senhor tirou ele de lá e restaurou o reino a ele. Deus tem o controle de tudo, eu falo isso, gente. Quanto que a gente perde porque a gente se distancia de Deus? Quanto que a gente perde porque a gente não ora? Quando você não ora, você está perdendo o seu tempo, distanciando de Deus. Às vezes você corre tanto atrás das coisas e as coisas estão correndo de você. Você corre atrás da bênção, a bênção está correndo de você. Mas a Bíblia diz que aqueles que servem ao Senhor, que agradam o Senhor, as bênçãos correrão atrás dele e o alcançarão. Aleluia! Isso é lindo demais, corra linda, meu pai, isso é maravilhoso. Olha que coisa linda que Deus fala, correrá atrás dele e o alcançará. Aqueles que servem ao Senhor, as bênçãos vão correr atrás de nós. Vale a pena servir o Senhor, vale a pena adorar o Senhor. Ele então agora mudou. Quando Deus deu uma nova oportunidade a ele tirou os ídolos, jogou fora, quebrou tudo que estava lá na casa de Deus, restaurou a casa de Deus, restaurou o culto ao Deus Todo-Poderoso, exaltou o nome do Senhor, bendisse a Deus, embora havia alguns ainda na idolatria, adorando em outros lugares, mas ele se esforçou para honrar e glorificar o nome do Senhor e reconheceu que só o Senhor é Deus. Reconheça Ele em teus caminhos, diz a palavra de Deus, e Ele endireitará as tuas veredas. Vale a pena, entrega o teu caminho, o Senhor confia nele, o mais Ele fará, diz a palavra do Senhor. Então recebe aí esse café tão abençoado para o seu coração, para a sua vida, para Deus transformar e mudar a sua vida. Não tem pecado que Deus não perdoe. Libera o perdão, perdoe, Deus vai também te perdoar. Se humilha, busca Ele de coração quebrantado, um espírito contrito,
se humilha diante de Deus, pede perdão e Deus vai ouvir a sua oração. Não há nada que Deus não possa fazer, Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Espera nele, confia nele e o mais Ele fará. Deus te abençoe. Mais um Café com Deus, mas eu quero orar por você em nome de Jesus e por algumas pessoas aqui. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta vida que está recebendo o Café com Deus. Abençoa, dando graça, entendimento, unção do Teu Espírito, ó Deus, para sabedoria e aplicar aquilo que tem ouvido do Senhor, não ser só um ouvinte, mas praticante da Tua palavra. Abençoa, Deus, a Laurita, Eduardo e sua família, a Ivone Cruz, irmã Ivone e sua família, saúde dela também, meu Pai. Crente fiel também, abençoa, meu Pai. A Maria Vidal e família também. Ó Deus, o José de Tom Másio e família. Também, ó Deus, a Mariinha Dias e família. A Yolanda Pinho também, que pede aqui, intercede pela Tânia e pela Dagmar. Ó Deus, só pode curar câncer, só pode fazer tudo. Ó Senhor, tem misericórdia dessas vidas, em nome de Jesus. A Alcina Lúcia também, ó Deus, abençoa, meu Pai, o pedido dela pela Tânia. Ó Deus, também a Rosaura Marques está agradecendo aqui, meu Pai, ao Senhor, pelo bebê Oliver, que o Senhor atendeu 1 mês e 23 dias que esteve internado na UTI, já está em casa, muito obrigado, meu Pai. Toma Nelma Kumaru, a causa dela, suas filhas, seus filhos, pai e netos, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Senta o dedo aí, gente!